Salve rapaziada, Igor aqui mais uma vez e mais um vídeo aqui. E dessa vez mano, vou falar aqui sobre um assunto, né, que desde que eu comecei a pensar mais nele assim, né, que muitas pessoas às vezes não dão muita atenção a ele, mas é uma coisa meio libertadora, né, cara, quando você começa a pensar por esse lado, que, como o próprio título já diz, né, quando você percebe que você é só mais uma pessoa no mundo, né, que não tem nada de especial em você, que você não é o escolhido de ninguém, de nenhuma providência, né, para se tornar alguém, as coisas ficam mais, como pode dizer, ficam mais leves, né? As coisas ficam mais leves, quando você percebe que você não tem nenhuma missão, nenhum papel a ser cumprido aqui, você não é predestinado a nada, entendeu? Você é jogado nesse acaso, você é jogado no meio disso tudo e você não tem nenhum destino que é traçado para você desde que você nasceu, nem nada do tipo. Então, muitas vezes, né, a gente acha que a gente está totalmente isolado naquela situação, sozinho, não tem mais ninguém no mundo inteiro se sentindo daquela forma que a gente está se sentindo, né? A gente está solitário nisso tudo, mas a gente percebe que, assim, nosso sofrimento não é especial, né? Tem várias pessoas passando pela mesma coisa. E assim, e enquanto você está tentando, cara, né? Tem milhões e milhões de pessoas tentando também fazer alguma coisa dessa vida, entendeu? Se tornar alguma coisa. Você não é o protagonista de tudo, né? Porque às vezes, quando você tá muito focado em si mesmo, cara, você se torna o centro do universo, né? Você se torna o centro de tudo, né, cara? Parece que tudo existe só pra você, só pra te servir, né? Tudo existe só em relação a você, tá entendendo? Você é o queridinho, tá entendendo? Sei lá, do mundo. Você começa a pensar meio que isso, mas quando você sai, você vê o tanto de pessoa que tem na rua, cara. E eu tenho essa sensação, principalmente quando eu tô em alguma rua muito movimentada, né? E aí eu vejo várias pessoas passando e, tipo, olha o tanto de gente que tem não nem no mundo, né? Nessa região que eu tô, cara. Agora imagina no mundo inteiro, são 8 bilhões de pessoas. Olha o tanto de gente que tem, cara. Tá entendendo? Eh, e todas elas têm desejos, né, e têm pelo menos um pouquinho de ambição, fazer alguma coisa e elas estão tentando. E você vê, caramba, velho, olha esse mar de gente aqui perdida, cada um tentando chegar no topo, né, cada um tentando buscando o seu oxigênio, seu ar livre para conseguir respirar, né, e eu sou só mais uma pessoa no meio disso tudo, né, eu não sou especial nem nada. Então você perceber isso, né, que você, cara, não é predestinado a nada, é uma coisa que te dá uma sensação boa, né? Boa, cara, porque você não tem obrigação de nada, tá entendendo? E se você falhar, se você fracassar, você vai ser só mais uma pessoa que fracassou, cara. Quantas pessoas aí nasceram e morreram sem nome, foram apagados aí da história, nem entraram em história nenhuma, tá entendendo? Não, passaram por esse mundo e foram embora sem deixar rastros, vestígios nenhum, mas foram e já era, cara, entendeu? A história delas só quem souberam foram elas e as pessoas próximas a elas, e elas vieram nesse mundo e não fizeram nada que as pessoas possam considerar importante ou grande. Só vieram fazer o necessário para sobreviver e morreram e foram embora. E tiveram essa existência que não é uma existência medíocre, não é uma existência ruim, tá entendendo? Na verdade, esse modo de ver é uma coisa que pode te libertar, cara, de muitas coisas, né? Então, assim, eu penso que hoje em dia, né, cara, na modernidade, né, em que ou você consegue, ou você é um fracassado, né? Só tem duas opções, só tem duas escolhas, duas visões, dois pontos de vistas possíveis. Ou você consegue e você é um vencedor, ou você não consegue e você é um fracassado. Só tem essas duas opções, né? Esses dois caminhos. Então, hoje em dia, você tem que alcançar alguma coisa grande, né, cara? De um modo ou de outro, né?
Você hoje em dia hoje é a terra onde tudo é possível, né. Meritocracia é uma coisa que é real, né, não é um sonho nem uma ilusão. Hoje em dia as pessoas acham que o mundo é um lugar que é racional, né, ou seja, você vai plantar e você vai colher. Um mais um é 2. As pessoas acham que o mundo é assim, mas não é assim, cara. Você plantando, você não vai colher nada, porque a existência não é racional, cara. As coisas não são assim, tá ligado? Porque se fosse assim, todo mundo que tentou ao longo da vida, por exemplo, ser cantor ou ser, sei lá, um empresário de sucesso, teve muitas pessoas que tentaram, tentaram, tentaram e não conseguiram por algum motivo, cara. Entendeu? E as que tentaram ofuscaram essas pessoas. Porque se todo mundo tentasse e conseguisse, só mediante o esforço, só fazendo o necessário, então todo mundo aí que tentou muito também teria conseguido, mas não é isso que acontece, né? Então, assim, a gente vive na Terra hoje onde tudo é possível, cara. Que se você tentar, você vai conseguir. Claro, e essa é uma mensagem positiva, né? Que principalmente as instituições aí querem passar para as pessoas, né, cara? Faça a tua faculdade que você vai conseguir, vem aqui aproveitar essa oportunidade. E você acha que se você investir no seu futuro, fazendo alguma coisa lá pra frente vai dar resultados, né? Quer dizer, pode até ser que seja, mas não é nem perto de ser 100% garantido que isso aconteça, cara. Não é nem perto. Tá entendendo? A vida é um acaso, cara. E uma coisa leva a outra muito rápido. Tá entendendo? Então não é um conto de fadas, não é uma história linear que acontece tudo perfeitamente. A vida não segue reta, ela para, ela volta. É uma coisa que vive dessa forma, eu acho, entendeu? Não é um filme que tem tudo certinho ali planejado, um roteiro pra você seguir, um script, né? Então, assim, é, hoje, onde as pessoas acham que a gente vive num conto de fadas, né? Tudo é magicamente possível. Então, quando você começa a perceber, cara, que você é isso daqui, né? No universo, ainda mais no universo e no mundo, também você é só um grãozinho de poeira insignificante ali no seu canto, achando que você tá ligado? Que as pessoas só existem em relação a você. Você começa a pensar isso, né? Que você passa por. Como se fosse um jogo, né? Você passa pelas pessoas e lá na frente as pessoas desaparecem, porque o jogo tirou elas. Né? Você é o protagonista e as pessoas são o NPC, né? Mas na visão das pessoas, você que é o NPC, né, cara? E assim por diante. Então, quando você geralmente está se cobrando muito para fazer alguma coisa, quando você está se frustrando consigo mesmo, né? Porque você não consegue realizar aquela coisa que você queria, aí você já começa a se projetar no futuro. Nossa, cara, minha existência aqui nessa terra vai ser uma coisa miserável. Eu vou morrer e, cara, não vou ter conseguido fazer nada. E, pô, cara, vai ser uma tristeza imensa. E eu nasci pra vencer, eu tenho que vencer apesar de tudo, entendeu? Acima de tudo, eu tenho que ser um vencedor. Aí você acha que só você no mundo tem essa mentalidade, né, cara? Que só você tem essa energia, só você tem essa força de vontade, né? E mais ninguém, tá ligado? Você acha que foda-se o resto, né? Beleza, pensar assim, mas, meu amigo, é uma concorrência enorme pra tentar ser alguma coisa, pra tentar conseguir alguma coisa, né? Então, acho que se as pessoas começassem a enxergar por esse lado, né, cara, percebessem, tipo assim, caramba, eu sou bem significante, cara. Se eu passar por essa vida aqui e não fizer nada demais, só eu vou saber, ninguém vai ligar, tá entendendo? É, e é muito difícil, cara. Eu também não acredito em predestinação, né? Predestinação, que eu não acredito nisso, cara. Tem pessoas que usam o argumento de que, bom, tem pessoas que não nasceram pra ser grandes e tem pessoas que nasceram pra ser grandes. Eu não concordo com isso, cara. Pra mim isso é besteira, tá entendendo? Eu acho que qualquer pessoa por um golpe de sorte consegue se tornar importante por um golpe de sorte, sei lá, a pessoa talvez nem tenha nada demais nela, nem tenha o que é necessário para se tornar uma pessoa necessariamente importante, mas ela consegue por alguma besteira que ela faz, ainda mais hoje em dia, né, cara, que as coisas viralizam assim muito rápido, você ganha fama com qualquer coisa, as pessoas se entretêm muito rápido, muito fácil, captar a atenção das pessoas com uma coisa besta é muito fácil, então, tá entendendo? É, hoje em dia, cara, você pensar assim, né?
Tem gente que nasceu pra ser aquilo, não nasceu pra ser isso. É besteira pra mim. Tá entendendo? Você vê, por exemplo, não tem aquele cara lá do TikTok, aquele, acho que é Kabil alguma coisa, né? Que tem aquele meme dele que ele aponta assim pra coisa, né? Ela aponta pra um objeto, sei lá, tá entendendo? Ou luva de pedreiro, tá entendendo? Pô, velho. Assim, com todo respeito, velho. Beleza, ele ficou famosão, conseguiu. Porém, ele não. Ele ganhou, assim, venceu na vida. O cara hoje é milionário, provavelmente, né? Viajou pra vários países aí, tá ganhando muito dinheiro, só fazendo vídeo, publicidade, propaganda. Mas, ele, como ele conseguiu fazendo isso? Postando vídeos no Instagram e foi lá e viralizou, cara. Podia ser qualquer outra pessoa no lugar dele. Podia ser você no lugar dele. Podia ser eu no lugar dele. Não tem essa de você nascer pra ser grande ou não. Tá entendendo? Você é ou você não é. Pra mim não existe isso, cara. Pra mim qualquer pessoa pode ser o que quiser nesse mundo. Pode ser, assim, no sentido assim, pra uma pessoa ser grande aqui, não é necessário uma providência divina pra colocar a mão na cabeça dela e abençoar ela, não, cara. É acaso, é pura sorte. Nada mais do que isso, cara. Sorte, sorte, sorte. Tá entendendo? Eu acho, né? Mas enfim, é, é isso que eu penso, né, velho? Muito bom você reparar, você saber o seu sua significância, né? Você saber o seu lugar, né? Saber aonde você pertence, você saber que, bom, que você não é especial, né? Você não é especial e eu sei que às vezes parece, cara, que você tá num filme e você é o protagonista, né? E realmente, se fosse o filme da sua própria vida, você seria o protagonista, mas aí no caso tem outras pessoas que vivem e convivem no seu lado, né? Então elas também estão no filmezinho delas ali e você tá contracenando junto com elas, né? Então no filme delas você é o figurante e vice-versa, né? Então tem essa também. Mas se você parar pra refletir mesmo, cara, eu tava pensando agora aqui, né? Cara, quem vai ligar, tá entendendo? Se eu não conseguir, ou quem vai ligar se eu morresse amanhã, além dos meus familiares, é claro, né? Meus amigos e tal. Claro, precisam ficar abaladas, mas daqui a, sei lá, 100 anos, cara, 50 anos, 150 anos, eu seria só mais um rastrinho, assim, de poeira, sabe? Uma migalhinha de poeira, assim, que passou na história e foi apagada. Seria só mais. Só isso, cara. Imagina um adolescente, sei lá, em 1926, vai, há 100 anos atrás. Um adolescente, uma pessoa com a mesma idade do que eu ali, achando que, tá ligado? "Ah, o mundo é meu, eu vou fazer tudo que eu quero e nasci pra ser grande. Cadê? Tá entendendo? Quantas pessoas aí viveram e foram apagadas aí da história? Já era, cara. Não fizeram nada demais, nada importante. Só vieram pra terra pra cumprir o básico mesmo, se alimentar, procriar e morrer. E só isso, cara. Não é, o mundo não é um conto de fadas, não é um sonho, né? Por mais que muitas pessoas quisessem, né? Que fosse. Não é nada disso, cara. Não é. Tá entendendo? Então é isso, velho. Então, eu sei que é meio. Para algumas pessoas pode parecer meio depressivo, né? Assim, essa mensagem, ou uma coisa meio desesperançosa você enxergar as coisas por esse ponto de vista, mas é o que eu acho, né? E eu acho que se mais pessoas se dessem conta, cara, disso, da sua falta de importância no mundo, né? Eu acho que elas se sentiriam melhor, eu acho, colocariam menos pressão nelas mesmas, perceberiam que você só tem que fazer o necessário, né? Você não tem que ser um herói nem nada, você não tem que fazer nada de extraordinário nem de genial, cara. Faz aquilo que está ao seu alcance, ao seu limite, o que você consegue fazer, o que você pode fazer, porque o resto já tá fora do seu controle, né? Então, cara, então se coloque no seu lugar, né? Essa é a mensagem do vídeo, cara. Se ponha no seu lugar e veja que você não é fodão nem especial, tá entendendo? Então, você só vai passar por essa terra mesmo e daqui a, sei lá, 50, até menos do que isso, né, cara? Quem sabe daqui a alguns anos você vai ser só mais um, já vai tá morto. A menos que o futuro presidente do Brasil esteja vendo esse vídeo, uma pessoa que vai revolucionar a história ou vai descobrir a cura do câncer, da AIDS. Essa mensagem não é pra você, mas caso não for o seu caso, né, cara? Se não for o seu caso, então é pra você. Tá entendendo? Mas é isso, mano. Espero que tenham gostado do vídeo. É um vídeo mais curto, né? Hoje, 15 minutinhos ali.
Mas a mensagem de hoje basicamente é essa, resumindo, né? Se coloque no seu lugar, você não é importante. Apenas para você mesmo você é importante. Pro resto, foda-se. Cada um com a sua vida e ninguém liga pros outros, tá entendendo? Cada um ali imerso em si mesmo, vivendo no seu mundo, no seu universo. Você é um figurante, é, figurante barra NPC, né, cara? Ou melhor dizendo, figurante barra protagonista, né? Porque na vida dos outros você é um figurante, na vida dos outros e na sua você é um protagonista. Às vezes, cara, na verdade, a situação é tão crítica que na sua própria vida você nem é o protagonista, cara. Porque as pessoas, às vezes, elas vivem tão deslocadas de si mesmo, as pessoas se desconhecem tanto, às vezes, que, assim, elas não são protagonistas nem na própria vida, né? Porque elas nunca deram conta de si mesmo, nunca deram conta da individualidade que elas possuem, né? Nunca deram conta do que elas são, do ser delas, do ser íntimo delas. Elas vivem longe de si mesmas, vivem afastadas, elas vivem uma vida externa, não interna. Então elas nem sabem, né, que elas são alguma coisa. Então elas são figurante da própria vida, porque elas nunca se colocaram em primeiro lugar em nada, elas nunca pensaram por conta própria, nunca deram conta de quem elas são, nunca voltaram a olhar para si mesmas, então elas acabam se tornando figurantes da própria vida, né? Inclusive que é um tema bom para fazer um vídeo futuro aí, falar sobre isso é legal também. Mas é isso, mano. Então é isso aí, se reduz aí a sua insignificância, cara, você não é porra nenhuma. A menos que você, sei lá, que não eu falei, descubra a cura do câncer, aí parabéns pela sua conquista, mas caso contrário, velho, aí em relação aos outros aí, ao mundo, é só um fudido do caralho, um fudido, tá entendendo? Você é um fudido. Tá ouvindo? Você é um fudido, eu também sou. Então é isso. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, mano. E falou. Até o próximo vídeo, mano.